Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial do BI Tracker. Hoje a gente vai falar sobre o uso dos seus dashboards, principalmente saber se os dashboards estratégicos estão sendo de fato utilizados pelas pessoas que deveriam estar utilizando eles, pelos usuários que têm que acessar eles regularmente. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse uso. Estou aqui novamente com o nosso playbook, então vamos continuar utilizando ele como guia para ver o que é possível fazer e responder com o BI Tracker sobre o seu ambiente Click Cloud. E para começar, a nossa pergunta guia de hoje é se os dashboards mais importantes estão sendo usados pelas pessoas certas. E como que a gente vê isso? Como que a gente descobre isso? Então, vamos começar do começo. Quem tem acesso aos apps é quem realmente deveria ter? Como a gente responde esse tipo de pergunta com o BI Tracker? Bom, temos duas formas. A primeira é de maneira mais geral e a segunda é especificamente de um único app. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as duas possibilidades. Então, a primeira vindo aqui na lista de apps, a gente seleciona o que a gente quer ver no momento, né? Então, a gente está vendo sobre uso e adoção. Vou desabilitar as outras colunas aqui para ficar só as informações que a gente quer. E aí já estamos aqui, inclusive, ordenando por usuários com acesso a esse app específico. O que quer dizer esse usuários com acesso? Basicamente, são todos os usuários que têm acesso ao space em que o app está inserido. Pode ter um caso de section access, onde o acesso a um app está restrito, e esse tipo de coisa o BI Tracker não pega. Então, aqui, só reforçando, a gente sabe quem tem acesso ao app baseado no permissionamento padrão do clique nativo, né? A outra forma de responder a pergunta é através de um único app específico, né? Então, digamos que eu gostaria de saber quantos usuários têm acesso ao app do BI Tracker, né? Então, aqui a gente tem informações específicas desse app e entre elas são todos os usuários que têm esse permissionamento de acesso da maneira que eu comentei, a esse app especificamente. Aqui vale também ressaltar que o BI Tracker, ele exclui por padrão usuários que foram desativados ou removidos do seu ambiente Click. Ele só conta os usuários do ambiente Click que estão lá como ativos, né, com a licença alocada para alguém. Você sabe que esse é um número de fato real, né? Isso é bem bacana que ele já faz esse filtro, digamos assim, por você. Outra pergunta importante é qual a taxa de adoção dos apps prioritários, né? De novo, a gente tem duas formas de ver isso. A gente pode pesquisar um app prioritário específico e já ver de imediato a taxa de adoção dele, ou a gente pode inclusive ver como está a taxa de adoção em geral. Aqui na lista a gente tem, né, a coluna aqui de taxa de adoção. Conseguimos inclusive ordenar por ela e ver como que está a adoção dos apps dentro do ambiente. Isso daqui é bem bacana, porque a gente consegue ver de forma fácil os apps que têm mais adoção, os apps que têm menos. E como que a gente calcula essa taxa de adoção? Basicamente, a gente pega os usuários com sessão no período analisado, né? Então, aqui no caso, eu estou sem nenhum filtro de tempo, ele está pegando todos os logs de uso que a gente tem nesse ambiente e comparando com os usuários com acesso. Então, de novo, aquela questão do permissionamento que a gente acabou de falar. E aí ele faz esse cálculo, então, de qual é a taxa de adoção desse app. Ah, mas na verdade nem todos deveriam estar com acesso ao app. Então aqui, isso é ótimo, porque já nos aponta uma questão de governança, né, de que de repente a gente deveria limpar, filtrar e ter esse cuidado ali com quem está com acesso a esse space, a esse app, e isso, claro, iria impactar diretamente na taxa de adoção. E aí, claro, deriva uma pergunta quase que seguinte e imediata, que é se existe algum app estratégico com pouco uso. E aí, de novo, né, a gente pode pesquisar o app especificamente, app por app, mas a gente também pode ordenar pela taxa de adoção, e aí ir indo de baixo para cima, né, dos apps que estão sem adoção ou com pouca adoção em diante, e ir avaliando isso e tomando ação a partir disso, né. Então, tanto para ver os apps sem acesso, quanto os apps com pouca adoção, a gente consegue ir trabalhando em cima disso. Fica super fácil, inclusive, se precisar trabalhar nessa lista de forma a exportar ela para o Excel, para passar como relatório para alguém, fica super fácil exportar. E claro, como a gente
também já falou em outros tutoriais, a gente consegue rapidamente, se você tiver essa autonomia e esse acesso, acessar a área de gestão de apps e tomar atitude a partir dali, né. E por fim, uma questão que parece contraintuitiva, mas também é super importante, que são apps que estão tendo muito uso, mas que de repente eram apps relegados ou que nem deveriam ainda estar sendo utilizados, né. Então a gente tem também essa resposta a partir dessa ordenação de taxa de adoção ou até por usuários com sessão, caso a gente queira ver só volume, né. Mas claro que a taxa de adoção normalmente é uma informação mais valiosa, porque não necessariamente um app com poucos usuários acessando é um app com problemas, porque ele pode ter sido feito, pensado para poucos usuários acessar. E aí vem novamente a questão da importância de acompanhar e fazer essa conta junto considerando os usuários com acesso, porque de repente a gente pode ter um app que era para apenas 2 ou 3 usuários acessarem, e de fato estarem 2 ou 3 usuários acessando, então a taxa de adoção dele seria extremamente alta, né. Então é o tipo de consideração que a gente consegue fazer também por aqui. Com isso a gente pode, claro, tomar diversas atitudes a partir disso, sendo revisar com usuários os apps que eles deveriam estar acessando e não estão, apps que estão com baixa taxa de adoção, a gente pode conversar tanto com o owner quanto com usuários que deveriam estar acessando esses apps estratégicos. A gente pode entender boas práticas dos apps com mais adoção e tentar replicar elas em apps que deveriam ter mais adoção, mas não têm. Então ele nos traz esse aprendizado baseado em dados do que está funcionando e do que não está funcionando, tanto ou tão bem assim no nosso ambiente. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês essa possibilidade de acompanhar a adoção dos aplicativos, tanto de forma geral aqui na tabela, quanto de forma específica com um app estratégico que você queira acompanhar e ter essas informações desse app estratégico. Por hoje, o nosso tutorial fica por aqui. Fica o convite para você acompanhar os outros e a gente seguir o nosso playbook de insights. Muito obrigado, até a próxima.